Oi, amigos! Hoje eu quero conversar com vocês sobre medo da mediunidade. Bom, para você que não sabe, para você que de alguma forma vai ter acesso a esse vídeo aqui, que talvez você não conheça tanto o espiritismo, mas enfim, mediunidade é a faculdade que certas pessoas têm de se conectar com o mundo espiritual, né? De se conectar e de se comunicar com o mundo espiritual, né? É a capacidade que a gente tem, né, de se conectar a toda a vida espiritual que a gente tem. Primeiro ponto, né? No espiritismo, a gente entende que existe um mundo físico e existe um mundo espiritual. O mundo espiritual, nós o vemos como a sede de todas as coisas. Todas as coisas que existem aqui na Terra, elas provêm, elas advêm do plano espiritual. Todas as ideias, né? Todas as criações, elas começam primeiro no plano espiritual e tomam forma aqui no plano físico, certo? E Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, estudioso, certo? Sobre as propriedades a respeito da mediunidade, como ela funciona e toda essa interatividade com o mundo espiritual. Com os estudos descobriu-se, né, que as pessoas tinham essa capacidade de se comunicar, de manter relações estreitas com o mundo espiritual. E com esses estudos a gente descobriu muitas coisas, certo? Muitos fatos tidos como maravilhosos, extraordinários, foram vistos, foram estudados, aprofundados, questionados, certo? Por Allan Kardec e sua equipe, e trouxeram, né, para a sociedade, para o mundo, né, essas verdades, ok? E então é interessante que, enfim, Kardec, ele diz, né, que todos nós somos médiuns porque todos nós somos dotados de algum grau de sensibilidade que nos permite nos conectarmos com o plano espiritual. Não interessa, portanto, se você é católico, se você é budista, se você é um bandista, espiritualista, sabe, adventista, não importa. Essa é uma faculdade inerente ao ser humano, ou seja, existe no ser humano, e que ela também independe de cor, de raça, de gênero, sexo, tudo. Então, é uma faculdade vinda do ser humano, que na verdade ela vem do espírito, né? E que nós aqui no corpo físico a gente manifesta essa faculdade. E aí, nos estudos de Kardec, ele observou que ela não tem idade para se manifestar, ok? Ela pode se manifestar na fase da adolescência, na fase adulta ou na fase mais madura do ser humano, mas geralmente ela aparece, né, na adolescência, certo? E em alguns casos ela perdura durante toda a existência física daquela pessoa, mas também ela pode ser momentânea, certo? Ela pode aparecer um tempo, depois some, depois retorna, e aí depois some, entendeu? Então ela pode ser variável nesse quesito. Outra coisa que Allan Kardec também observou é que a gente pode ter vários tipos de mediunidade, ou a gente pode ter só uma, ou só duas, ou 3, 4, 5, várias, certo? E um grande exemplo de um médium que tinha vários tipos de mediunidade foi Chico Xavier, certo? Mas a que ele mais desenvolveu foi a psicografia, assim como nós temos outros médiuns também que eles têm só incorporação, eles têm só vidência, clarividência e tal, e depende de pessoa para pessoa, ok? Não é todo mundo que vem dotado de toda essa sensibilidade e ela varia, certo? Como eu disse, de pessoa para pessoa. Deus, é mais comum em homem ou mulher? Não, tanto faz, certo? A questão é que nós, mulheres, a gente já nasce um ser místico,
né? A gente já nasce com uma sensibilidade mais aflorada, a gente já nasce com um senso mais coletivo, da gente pensar no próximo, da gente prover o próximo e tal, então já sai mais, a gente tem isso mais aflorado. Mas não existe isso de incorpora homem, incorpora mulher, ou só mais homem ou só mulher, ok? Mas assim, muitas pessoas, por conta do desconhecimento, elas têm medo de exercer sua mediunidade. Primeiro ponto, porque na maioria das vezes, nem todo mundo nasce em berço espírita, né? Então, muitas vezes a gente é católico ou de qualquer outra religião, e aí às vezes começa, chegando a determinada idade, que a gente fica mais sensível, que a gente fica mais suscetível a essas comunicações. E aí a gente acaba sabendo das coisas, né? Tipo assim, super aleatórias e tal. Poucas pessoas têm essa coragem, essa curiosidade de ir à casa espírita, saber o que está acontecendo e conhecer centros espíritas sérios, pessoas sérias que possam orientar, ok? Então, assim, fica um disse-me-disse muito grande a respeito do que é e do que não é. E isso é uma das grandes causas que faz com que muitas pessoas tenham medo de exercer sua mediunidade. Primeiro ponto, quando a gente chega na casa espírita, a gente tem que passar por estudos, a gente tem que saber o que acontece. Né? Você não chega simplesmente na casa espírita, eu sou médium e aí agora eu vou trabalhar aqui à torta e à direita. Não funciona assim. A gente precisa ter uma base. Essa base, ela é formada pelos estudos da codificação kardeciana, certo? Que são... Aqui eu só tenho 4 livrinhos que fazem parte da codificação, certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, certo? E o Livro dos Médiuns. Mas aqui tem 4, são 7 livros, então, né? Faltam 3 livros aqui, mas basicamente são esses livrinhos aqui que a gente tem que estudá-los todos, ok? Que a gente tem que conhecer esses livros aqui, porque todas as observações, anotações, conhecimentos que o Kardec fez ao longo de seus anos de pesquisa sobre espiritismo, espiritualismo, magnetismo, estão aqui contidos nesses livros e eles servem de orientação para qualquer pessoa que queira exercer sua mediunidade de forma séria, de forma responsável, de forma madura, de forma respeitável, ok? E aí a gente passa por um processo de desenvolvimento mediúnico, onde a gente vai descobrir qual é a mediunidade que a gente tem, qual é aquela que, tipo, vai ser, que a gente pode exercer com mais facilidade, que a gente tem mais contato, mais afinidade e tal. Então é uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo. É verdade que algumas pessoas, elas já afloram a mediunidade, né? Mas essa mediunidade ela vem meio que contaminada com a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é a pertinência, a insistência de um ou mais espíritos em uma ideia fixa ou em uma pessoa fixa, né? Então, muitas vezes as pessoas têm mediunidade, mas elas já estão obsidiadas, ou seja, elas têm presenças, né, companheiros espirituais, obsessores, e aí eles potencializam os sintomas de mediunidade. E aí por isso que muitas pessoas chegam à casa espírita realmente com aquela mediunidade que dá trabalho, que faz a pessoa às vezes perder os sentidos, quando ela não sabe utilizar, certo? E muitas vezes a pessoa sofre bastante do assédio desses espíritos. E aí sofre com dores de cabeça, tonturas, às vezes vê vultos, entendeu? Mas isso não significa exatamente que a pessoa seja médium. Ela está momentaneamente ali, ela está suscetível a ser médium, mas muitas pessoas, depois que passam por um tratamento na casa espírita, que fazem desobsessão, que fazem a questão dos passes e a fluidoterapia, elas não sentem mais nada, elas não têm mais essa sensibilidade. Então, tem aí esse parêntese, certo, que é preciso ser observado.
entendeu? Então você pode ter todos os sintomas de mediunidade, mas provocadas pela obsessão, e não exatamente porque você seja médium, entendeu? Então, tão tal que quando a obsessão é tratada, a pessoa volta ao normal, digamos assim. Da minha experiência, do que eu posso falar para vocês, que minha mediunidade ela surgiu aos 18 anos, mas aos 16 eu já comecei a estudar sobre o espiritismo. Li pela primeira vez, aos 16 anos, o livro Violetas na Janela. Livro maravilhoso e que muitas pessoas começam a conhecer o espiritismo por causa desse livro. E quando foi aos 18 anos, eu comecei a desenvolver a mediunidade de audiência, ou seja, eu ouvia a voz dos espíritos, mas eu não ouvia a voz deles na minha cabeça, porque ainda tem essa diferença, né? Eu não ouvia dentro da minha cabeça, eu ouvia fora, como se fossem pessoas conversando comigo. E aí, essa foi, então assim, eu entendia tudo que eles diziam, eu escutava, eu ouvia eles me chamarem, escutava cochichos e tal, várias histórias que eles me contavam, que eu ficava sabendo, que eu escutava, sabe? Uma coisa assim bastante interessante. E aí, como eu já conhecia, já tinha começado a frequentar a Federação Espírita Piauiense, então assim, não foi tão assustador assim, ou seja, porque eu já tinha um conhecimentozinho prévio. Sem falar também que minha família, por parte de mãe, minha família materna, a mulherada é toda médium. Então assim, a gente já é um tipo de assunto que era conhecido. Mas mesmo assim, eu fiz estudos na Federação Espírita, fiz mocidade, na verdade mocidade espírita, né? Fiz a mocidade, abandonei o catolicismo, que eu fazia parte do encontro de jovens, EJC, e aí comecei a frequentar a mocidade espírita e me identifiquei muito com os conhecimentos ali e tal, e comecei a entender o que se passava comigo. Posteriormente, eu fiz o estudo do principiante, depois eu fiz o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. Então, de carteirinha, estudei toda a codificação. E aí comecei a, depois, sair da federação, né, e fui para um centro espírita. E comecei meu trabalho mediúnico. Posteriormente, comecei a dar pequenas palestras. E aí eu vi que eu tinha o dom da coisa, né, o dom do verbo. E aí comecei, tempos depois, a dar pequenas palestras e aí depois eu ia me desenvolvendo. Mas muitas pessoas, elas têm medo, elas não querem. E eu digo para vocês que para mim, particularmente, o desenvolvimento da minha mediunidade foi tranquilo, certo? Foi tranquilo, eu não tive tantos inconvenientes assim, eu não tive tantas aflições, tantas situações assim, sabe? E consegui desenvolver, depois desenvolver a psicografia, depois a incorporação, depois a vidência, e treinei também a questão do desdobramento, mas meu forte mesmo é o verbo, é falar, é conscientizar, é informar, é divulgar, certo? E nesse aspecto foi super tranquilo. Mas tem algumas pessoas que, enfim, elas têm medo desse exercício. Neuza, e aí vocês podem perguntar, mas Neuza, a gente fica em contato com os espíritos diretos? Não, minha gente, claro que não. A gente tem uma vida completamente normal. Você não vai ficar vendo vulto toda hora, você não vai ficar escutando vulto toda hora. É claro que tem alguns momentos que você vai ter alguma sensibilidade e tal, mas a gente faz o estudo exatamente para que essa nossa sensibilidade ela fique restrita ao centro espírita, para que a gente tenha, no mundo material, na nossa vida social, pessoal, a gente tenha uma vida normal, sem ter essas coisas, sabe? Esses inconvenientes. Então, se você me vir por aí numa festa, em qualquer situação, você vai ver uma pessoa super normal, sem nada de demais, certo? Mas tem algumas pessoas que já sofrem um pouco mais, porque elas já têm assim, a mediunidade, gente, o que eu quero dizer com isso? Porque a mediunidade ela é uma energia, e ela é um tipo de energia que a gente precisa doar, que a gente precisa dar para alguém, que a gente precisa ajudar a favorecer. Algumas pessoas são o que nós chamamos de ostensivas e menos ostensivas.
Ostensivas são as pessoas que realmente, digamos assim, no sentido vulgar da coisa, elas têm uma mediunidade forte, né? E tem outras que têm uma mediunidade mais sutil, mais discreta, né? O que seria, inclusive, o meu caso. Mas, assim, quando você estuda, quando você é bem orientado, quando você tem assistência de uma casa espiritual séria, é super tranquilo o desenvolvimento mediúnico. Então não faz sentido esse medo, sabe? Ah, Neuza, mas se eu ver alguma coisa que eu não quero, relaxa, espiritualidade, tem guia espiritual, eles te auxiliam nisso, para que você veja apenas o que for necessário. E detalhe, muita gente antes de estudar o espiritismo, a doutrina, né, muita gente antes de estudar diz que vê muita coisa, vê espírito, vê isso e aquilo outro. Mas aí depois que ela começa a estudar, que ela começa a se podar, que ela começa a ter uma qualidade mediúnica, aí muitas vezes a pessoa para de ver. Porque a espiritualidade ela vai ajustando, sabe? Ela vai ajeitando para que você trabalhe com aquilo que realmente é importante, com aquilo que você consiga lidar, certo? E nesse aspecto a gente não precisa ter preocupação por conta disso, entendeu? Porque os nossos mentores, nossos guias espirituais, eles têm justamente essa preocupação, que a gente desenvolva aquilo que realmente é necessário para o nosso desenvolvimento, para aquela mediunidade que a gente pode trabalhar da melhor forma possível, que seja mais saudável também para a gente, certo? Então, eu tenho medo sei lá, de incorporar, de receber um espírito e eu morrer, porque eu sinto uma taquicardia, meu coração acelera, eu fico suando frio. E, gente, eu nunca ouvi falar de ninguém que desencarnasse por mediunidade, certo? E sim, algumas pessoas sentem, certo? Sentem sim essa sensibilidade, às vezes a mão fria. Às vezes, quando eu vou dar a passagem para algum espírito, às vezes eu sinto minhas mãos frias, eu sinto às vezes até meus lábios tremerem um pouco, mas depois passa. Depois que você dá a passagem, é impressionante, passa e você volta, entre aspas, ao normal. Por isso que é importante o estudo, porque você sabe o que fazer, sabe o que vai acontecer, você não se desespera, porque você sabe que quando você termina de ser útil, pronto. É que nem lâmpada. Lâmpada você acende enquanto você está precisando iluminar. Depois que iluminou aquilo que você queria, o que você faz? Você apaga a lâmpada. Então é a mesma coisa com a mediunidade. Na hora que os espíritos precisam dela, ela acende para iluminar. Depois, quando não precisa-se mais, apaga e a pessoa tem uma vida normal, certo? Super, 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 super normal. Então, muitas vezes esse medo danado que a gente tem é só falta de informação, sabe? Mas, assim, Neuza, e se eu, enfim, por algum motivo não quiser exercer a mediunidade? Olha, bom, tranquilo, entre aspas. Tem pessoas que podem, né, que, tipo assim, a mediunidade não é tão extensiva e essas pessoas, elas podem, né, se manter afastadas da casa espírita ou não desenvolver o trabalho mediúnico sem problemas. O problema é que existem algumas pessoas que elas realmente não devem se afastar. Não é que não podem, elas não devem se afastar porque muitas vezes o equilíbrio delas, certo? O equilíbrio dessas pessoas só é possível quando elas exercem a mediunidade. Então, muitas pessoas realmente precisam exercer a mediunidade para que elas possam se equilibrar, encontrar seu ponto de equilíbrio e elas possam trabalhar. Porque, como eu disse, a mediunidade ela é uma energia que ela precisa ser compartilhada. Se ela não for compartilhada, se ela não for direcionada, ela se acumula e ela passa a trazer determinados inconvenientes, ok? Então, por isso que tem algumas pessoas que já assim, é complicado para elas se manterem afastadas. Mas eu digo, isso não é regra para todo mundo, ok? Como eu disse, tem pessoas que podem se manter afastadas e tá tranquilo, tá tudo bem. Mas tem umas pessoas que têm uma certa sensibilidade, sabe? E que elas precisam estar sempre em contato com a espiritualidade, doando energia,
sabe, para que elas consigam viver de uma forma mais tranquila. Então varia de pessoa para pessoa. Por quê? Tem pessoas que elas vêm com a mediunidade, né? Na verdade, todos nós médios, a gente vem com a mediunidade para que a gente quite determinadas dívidas do passado. E tem algumas pessoas, logicamente, que devem mais do que outros. Então, por isso que muitas vezes o nosso pagamento dessas dívidas é exatamente exercendo a mediunidade. E aí, por isso que algumas pessoas vêm de forma com a mediunidade mais ostensiva e outras não. E é interessante que tem, como eu disse, e eu vou repetir, que pessoas que conseguem viver afastadas, que ignoram totalmente o seu dom mediúnico. Mas existem algumas pessoas que não devem, né? Não é que não podem. Elas não devem se afastar exatamente porque elas realmente precisam, depende da sua saúde, do seu bem-estar, depende, ou seja, tem que estar vinculado ao exercício mediúnico, ok? Então, assim, basicamente é isso, certo? Não tem porquê a gente ter medo quando a gente tem estudo, né? Por isso que é importante o estudo, que aí a gente sabe o que acontece, quando acontece, como acontece. A gente pode ter o domínio, sim, e é esse o objetivo do estudo, fazer com que a gente tenha o domínio, ou seja, para que a gente use a mediunidade quando realmente for necessária, para que a gente aprenda com ela, aprenda a conviver, aprenda a desenvolver, certo? E que ela possa ser útil, né? Tanto aos bons espíritos como também aos espíritos necessitados e principalmente ser útil para a gente, para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, ok? É esse o grande objetivo da mediunidade. Então, se você tem mediunidade, se você tem a oportunidade de desenvolver, dê uma chance, desenvolva e estude. Existe, inclusive, um livro chamado Técnicas da Mediunidade que comprova cientificamente a melhoria, né, da mediunidade para as pessoas, o quanto ela acalma, o quanto ela equilibra o pensamento, o quanto ela nos ajuda a sermos mais centrados, eu digo, mais conscientes, é essa palavra, mais conscientes. Estamos precisando muito de que as pessoas cada vez mais fiquem conscientes do que acontece no mundo espiritual, do que acontece no mundo físico de verdade, para que a gente acorde, para que a gente possa ajudar, né, a seara do Senhor, porque a seara do Senhor é grande, porém poucos são os seus obreiros. Então a gente precisa, estamos num período de transição e que nós precisamos cada vez mais dessas bênçãos, desses dons, dessas faculdades, para que a gente possa auxiliar a nós, as pessoas próximas a nós, mas que a gente possa principalmente auxiliar o mundo a se tornar um lugar melhor. Tá bom, gente? Super beijo e até a próxima.